Muito bem, hoje já começamos o programa aqui com uma entrevista especial. Recebemos no estúdio da Jovem Pan em São Paulo o deputado federal Julian Lemos, do PSL da Paraíba. Muito obrigado pela sua participação e os pingos nos is. Seja bem-vindo, deputado. Eu agradeço a todos vocês, primeiramente. Segunda vez que estou aqui, né? Vim a primeira vez com o presidente Jair Bolsonaro, então candidato. E estou à disposição de vocês, do Brasil, para esclarecimentos aí, tirar qualquer tipo de dúvida que vocês quiserem. E a nossa querida Vera Magalhães, que conseguiu essa entrevista pra gente. O deputado queria falar com todos nós ao mesmo tempo, não é isso, Vera? Permanece aqui para fazer essa entrevista no começo do programa. Boa noite, Vera. Boa noite, Felipe, Augusto, Boa noite, Zé Vera. e deputado. Vamos lá. Vamos lá, deputado. A gente está noticiando e comentando todos os dias dessa última semana a crise dentro do PSL, essas alas aí que estão brigando, essa briga pela liderança do PSL na Câmara dos Deputados também, mas eu queria começar de uma etapa anterior ainda, que o senhor falasse da sua relação com Jair Bolsonaro, principalmente da corrida eleitoral. Bom, boa parte do país já conheci o Julian Lemos quando viu o presidente, sempre eu estava ali do lado dele. Acompanho ele desde a terceira viagem que ele fez, que foi a João Pessoa, na Paraíba. Ele esteve em Recife, depois Ceará, ou se eu não me engano foi Ceará, depois Recife e a Paraíba. Então, como todo mundo fazia antigamente e fez até a campanha, quando o presidente se aproximava da cidade, tinha ou pelo menos a perspectiva de ir, as pessoas voluntariamente ali se agrupavam inicialmente de uma página de Facebook e se doavam, né? Esse era o grande segredo da campanha do presidente. E eu cheguei perto de um anúncio que teve no Facebook, de uma página de direita, e ali pude, através do que eu tinha em mãos, fazer uma articulação política para saber. Eu era muito assim, eu era totalmente leigo na questão política, não na leitura política, mas nos trâmites da política, né? Achando que se eu fosse atrás de alguém do partido dele, outros deputados queriam receber. Foi a primeira decepção que eu tive. Por quê? Porque Bolsonaro, para a gente, já era talvez uma realidade, mas para o campo político e jornalístico ele era apenas um deputado caricato e totalmente improvável. Pra você ter ideia, jornalistas, pouquíssimos quiseram entrevistar o presidente na minha cidade. Fora isso, foi o primeiro ataque muito agressivo a ele, né? Na Câmara de Vereadores, um certo vereador colocou os movimentos sociais e quase que impediu ele. Teve quebra-quebra, seguranças que eu levei, se feriram, enfim. Foi uma coisa absurda. Se você for no Google, você vai achar Jair Bolsonaro em João Pessoa, Câmara de Vereadores. E dali foi criando, estou abreviando bem rapidamente, criou-se um vínculo, né? Passei 24 horas com ele no carro, dando aquela assistência, até que ele me convidou. Dentro do carro ele disse: você já pensou entrar na política? Até porque fiquei ao lado dele e fiz um discurso patriótico, algo que eu acreditava nesse sentido aí. E fomos caminhando, daí para frente, Felipe, passei a caminhar e assessorá-lo de forma gratuita, quando eu digo voluntária, né? Passei 3 anos e meio caminhando com ele, até que ele me deu um brochinho como esse, lá na casa, e disse: olha, pega isso aqui e vou te trazer para cá. Eu tenho esse broche guardado até hoje. E eu criei um vínculo de amizade, respeito e admiração por Jair Bolsonaro, porque ele é uma pessoa de muitos valores. Eu divido o Jair Bolsonaro antes do agora. Estou falando que ele não perdeu os valores, não. Estou falando que aquela visão que eu tive dele foi o que fez essa admiração crescer. Era um homem que eu não via sequer furar uma fila. Era um camarada que sempre pautava a ética, aquela coisa toda, que realmente aquela essência acontecia. Aquilo me inspirou politicamente. Eu digo: eu quero ser como um cara desse, né? E ali, desde de viajar, por exemplo, 1.000 quilômetros no dia, de João Pessoa, mais de 1.000 quilômetros, para o Piauí, para pegá-lo, às vezes dividir um prato de comida, posso dizer assim, no meio de uma estrada. É um camarada que foi me doutrinando politicamente. Logicamente, eu sou modelo 2019, né? Eu penso antes de falar, às vezes, e ele era ali. Mas a essência da política realmente é um exemplo para mim. Isso me inspirou e me tornei deputado e ele presidente. Nessa situação, a gente foi se aprofundando na relação, muitas experiências. Eu tenho muitos arquivos, que eu vou escrever um livro depois, uma experiência que a gente leva para netos e bisnetos. E passei a coordenar a parte do Nordeste. Depois tudo que eu falo eu tenho como provar, né? Algumas pessoas chegaram... O senhor se considera então um dos primeiros políticos que apoiaram Jair Bolsonaro na jornada eleitoral dele? Não era político, porque eu não tenho tradição política, eu não tinha família política, eu não tinha nada, nem poder econômico para ser político, mas fui o deputado mais bem votado, para você ter ideia, da capital.
É abaixo de Deus, o povo da Paraíba e a influência do presidente. Eu devo meu mandato Agora, muito a ele. aproveitando a pausa, deputado, o senhor está usando todos os verbos no passado. Isso significa que houve uma ruptura. Não, é porque eu estou falando como ele falou, do início. Aí eu vou chegar no presente e no futuro. Não, mas assim, que ele era assim, eu achava... É, porque Jair Bolsonaro, ele era um camarada que vi diversas vezes ele se emocionar, só que depois da eleição do primeiro turno, né? Aí eu digo isso porque também aconteceu comigo. O poder em si, ele lhe isola. Por exemplo, eu para ver meu pai e minha mãe hoje é muito mais difícil, né? Se você não, enfim. Mas aconteceram alguns fatos que eu vou chegar. Andando nessa questão aí do conhecimento com o presidente, a gente criou um vínculo muito forte de amizade. Eu costumava até dizer, brincando com ele, que meu pai não saiba, viu, Bolsonaro, a consideração que eu lhe tenho. E ele brincava comigo e passei a tomar conta da agenda dele do Nordeste. Fato, né? Não há como ser contra isso, desde o Maranhão, Piauí, aí entrou a questão do Patriota, entrou a questão do PSL, a finalização do PSL, ele entrar foi feito entre mim e Luciano Bivar, né? A questão jurídica, o Bebiano quem cuidou, mas a articulação política fui eu, junto com o doutor Rueda e Bivar inicialmente não queria o presidente. Então são muitas situações que ocorreram. Eu sei que isso foi se aprofundando e a coisa foi criando um lastro de vínculo muito grande. Aprovei que o meu slogan de campanha era o federal do Bolsonaro. Era mais ou menos isso. Então quem via Jair me via. Dia da posse eu estava lá. Dia da vitória eu estava do lado dele. E o poder, amigo, eu era virgem nesse negócio. Você não tem noção do que a energia do poder faz. O ciúme de homem é uma coisa surreal. Eu nunca vi uma energia tão pesada como essa. E começou a ter conflitos. Com quem? Começou com o filho, começou com outras pessoas. E volta a dizer, quem acha que... Qual filho? Começou com o Carlos, depois o Eduardo. Mas assim, quem achar que eu vim pra cá pra falar mal do presidente ou dos filhos, não, eu vou relatar fatos. E cada um faça seu juízo de valor. Eu tenho vários registros, como por exemplo com o Carlos, cara que os primeiros contatos que eu tive com o Carlos não foram muitos, eu só tenho coisas boas a dizer, tá? Os contatos que eu tive com ele, um cara gentil, aquela coisa toda. Mas por trás daquilo ali sempre tinha uma rusga, um problema, até que chegou aquele Twitter que ele fez quando eu já estava na transição. Veja só, o presidente eleito, eu deputado eleito, para que gerar uma crise? E ele praticamente exigiu que eu não saísse mais ao lado do presidente, como eu sempre fazia. Que coisa mais sem sentido, o Carlos. E colocou lá que eu nunca fui coordenador de Nordeste nada. As pessoas fizeram um trabalho de forma voluntária. Ele misturou tudo. Claro que as pessoas fizeram de forma voluntária. Eu não coordenei a campanha em termos de movimentos sociais, não. Era uma questão política, uma questão de agenda, conectando pessoas e vendo, através desse vínculo com o presidente, quem mais se identificava para ter sucesso político. Era assim que eu fiz. Deputado, para a gente evitar ficar numa DR do passado, o que a gente está vivendo é um problema muito sério no presente. O partido do presidente, do qual o senhor faz parte, praticamente implodiu nas 2 últimas semanas. Essa guerra continua nessa semana por meio de várias listas, etc. O senhor, tendo tido essa origem tão próxima de Bolsonaro, em que grupo o senhor está hoje? Como o senhor vê a atuação do presidente e dos filhos nesta crise, neste momento? Pronto, terminando a DR que o Felipe me perguntou, vamos para a parte agora do presente. Eu estou do lado da coerência, eu estou do lado da unidade. Eu compreendo que o PSL é uma ferramenta de governabilidade dentro do Congresso, a maior ferramenta que ele tem. Não trabalho na hipótese do presidente sair. A prova é que eu sempre trabalhei, sobretudo nos bastidores, algo incompreensível, às vezes, para os filhos do presidente, que acham que eu estou cercando e querem me eliminar porque acham que eu não posso evoluir. Veja que coisa maluca. É política. E eu cheguei ao ponto de decidir blindar o PSL e blindar o presidente. Essa é a minha opção. Eu não estou nem do lado de Bivar, nem estou do lado só do PSL e jamais estarei contra o presidente. Até porque, mesmo que ele me deu, eu estou intrigado, como a gente diz no Nordeste, não quero mais saber desse camarada, estou com raiva dele. Eu permanecerei fiel, porque a minha fidelidade ela é uma condição pessoal, independe do outro. Eu sou grato às pessoas. Mas o que é que acontece? A interferência hoje, né? Eu posso dizer, tudo começou a desabrochar pela lentidão de algumas coisas que eu concordo. O PSL precisava se reorganizar. Mas não da forma como começaram a fazer, que era fazer uma lista, começaram a fazer uma lista para solicitar uma mudança de estatuto. É legítimo, mas não da forma que era feito, ali na surdina. Isso vai gerando um certo desconforto. Até que depois de uma lista, outra lista, que não tem nada a ver com essa liderança, houve aquela declaração do nosso presidente. Se coloquem no lugar do Bivar. Eu sei o que Bivar fez. Volto a dizer aqui, isso vai me tornar um traidor, falar a verdade?
tudo agora. Vou te falar agora. Foi aquela que ele falou. Aquela que ele falou que esquecesse o Bivar e está queimado. Né? Bom, se for por presidente de partido queimado, se a gente for para os presidentes de partidos da federação do Brasil, é complicado falar em quem está queimado. Pelo menos quem não está queimado. Eu não sei quem não está. Mas, enfim, o que foi que aconteceu? Aquilo ali implodiu. Então, vamos agora mudar a liderança. Valdir, porque tudo tem uma ação e uma reação. Os deputados... Delegado Valdir. Eu não concordo com a declaração dele. E eu já trabalho, veja só, isso não quer dizer que eu tratoro as pessoas ou arranco cabeça de pessoas. Eu trabalho para que ele seja substituído, não de agora, já faz mais de 12 dias que eu estou trabalhando para que haja através de um viés político. Nós somos políticos, isso aqui não é um reinado. A gente não pode simplesmente deletar as pessoas que serviram. Valdir foi um grande aliado e eu vi que Valdir, em termos de mandato, e esclarecendo, viu, Felipe? Nem todo mundo foi eleito na onda Bolsonaro, não. Eu fui. Eu ia pegar a onda de quem? Do PT? Era? Tinha que ser do Bolsonaro mesmo. Do conservadorismo, do liberalismo. Agora, o delegado Valdir era homem de 250 mil votos. Já tinha mandatos e tinha 2,5 milhões de fundo partidário. Abriu mão e foi para lá. Ser substituído, deputado? Porque o Valdir polarizou com o presidente. Ele... A declaração a qual o senhor se refere é aquela que foi gravada. O presidente, exatamente. chama de vagabundo. Eu entrei ali minutos antes. Aí entrou um deputado que eu achei uma canalice aquilo ali, gravar um parlamentar e ainda criar uma narrativa de conspiração. Não há possibilidade de eu conspirar contra o presidente. Mas naquele momento ali, pessoal, tinha uns 6 ou 8 deputados, alguns até chorando, outros amargurados, outros decepcionados. E imagine se nós gravássemos tudo que nós falamos no momento de raiva, de decepção. A gente não pode estar gravando pessoas dessa forma. Então aquilo ali saiu frações de áudios e criaram uma narrativa de conspiração. Naquele momento ali, Valdir falou aquilo ali com raiva. E veja que ele diz, eu trabalhei e fiz, só que ele já sabia que o presidente tinha pedido para cortar o diretório estadual dele, tinha pedido para substituir por então ele estava amargurado. E aquilo não foi uma declaração no microfone, porque se o Valdir fizesse uma declaração daquela online, eu seria automaticamente contra aquela reação dele. Mas eu sempre fui conciliador nesse quesito. Foi isso que aconteceu. Zé Maria Trindade participa aqui da nossa entrevista. Deputado, o senhor era vice-líder do PSL na Câmara dos Deputados, né? Sim. Era, né? Sim. Era. Já, a pessoa que entrou para apaziguar já cortou a cabeça de todos os vice-líderes já. Então, como é que atrás, Eu queria perguntar ao senhor, o que eu sinto aqui nas conversas, no plenário ali, é mais ou menos a posição do senhor, ou seja, a defesa do presidente, a defesa do governo e distância da família Bolsonaro. Qual é o motivo deles agirem desta forma e qual é o estupim? O que provoca esse tipo de ruptura? Eu, de vez por outra, encontro um jornalista no plenário, geralmente jornalistas experientes com a política. Eles chegam para mim e fazem, eu não estou entendendo nada. Porque não há um padrão, não existe um padrão ou motivação para crises. As crises são geradas. Basta que eu lhe diga o seguinte. É muito difícil você transformar um inimigo em aliado. Não digo nem amigo, porque amigo leva tempo para ser construído isso. Agora, você transformar aliados e amigos em inimigos, isso realmente merece um troféu. Eu nunca vi falar uma coisa desse tipo. E é em grande escala. Por exemplo, eu sou um deputado federal que eu sou amigo do presidente. Não tem como Jair dizer que eu não sou amigo dele. Pelo que eu vivi com aquele cidadão ali, que eu admiro e é uma pessoa referência para mim. Agora, hoje eu sou tido como traidor, por quê? Qual é a base? Qual é o áudio que eu tenho traindo o presidente? Veja, eles criam algo e se incomodam. Ontem o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que eu tenho gratidão, pediu voto para mim, foi no meu estado umas 3 ou 4 vezes pedir voto para mim, um cara que tinha a minha admiração. Mas quando ele ataca de forma leviana, como ele fez, por exemplo, o Julian procurou personagem do governo para se capitalizar, porque viu uma oportunidade de pegar, se tornar líder. Não, meu irmão, eu já estava falando com teu pai fazia tempo e tu não sabe. Quem está desconectado da realidade é o Eduardo. Entendeu? Eu não vou estar dizendo aqui, não há possibilidade de eu gravar presidente, divulgar conversa de WhatsApp, zero, porque isso aí é coisa de gente mau caráter. Agora, você não sabe o que estava acontecendo. A maior prova que você é desconectado é essa daí, que você foi dizer que eu estava me capitalizando para ser líder. Líder de quê? De uma bomba chiando dessa? Eu estava querendo simplesmente apagar essa confusão, que infelizmente o amigo não tem capacidade de resolver. A maior prova, que eu vou dizer, viu, vamos pensar matematicamente e politicamente. Se eu fosse filho do presidente, filho de um presidente com 1.800.000 votos, parece que foi 2 milhões, sei lá, com a popularidade que ele tem, eu precisaria que meu pai ligasse para ninguém para me fazer líder de partido? É muita incompetência política. Eu não preciso disso e quase que eu me torno líder.
Liderança, você tem que ser aclamado, você não pode impor isso a ninguém, porque você não fica legítimo, né? Precisou o presidente fazer ligações, como você, não estou falando nada que ninguém soubesse, ligar para algumas pessoas, submeter o presidente a isso. Se fosse meu pai, eu dizia, pai, não faça isso não, pelo amor de Deus. Deputado, a que o senhor atribui essa maneira como os filhos se voltam contra aliados do presidente? É ciúme? É uma tentativa de mantê-lo numa redoma familiar? São divergências ideológicas? O que leva a que constantemente os filhos se insurjam contra aliados do próprio pai? Olha, seria diminuir demais, mas é a única definição que eu tenho, tá? Diminuir demais. Primeiro que sou filho de um político experiente, mas talvez um político não dado muito à própria política. Jair sempre foi um camarada muito, muito diferente dos demais. Não é à toa que ele chegou como chegou na presidência, né? É uma pessoa acima dos padrões normais da política. Se tornou presidente da República. Mas a forma dos filhos, a overdose de popularidade e de poder que receberam do dia para a noite é muito forte, né? Aí teve a história da tentativa de homicídio, gravíssimo aquilo ali, que dali em diante potencializou algo muito diferente no presidente. O presidente ficou debilitado de alguma forma, porque não é, se coloque no lugar de alguém que levou uma facada na barriga, não é brincadeira. Você muda psicologicamente alguma coisa. O cara sai de um câncer, ele já fica diferente, mas de uma facada. E potencializou algumas coisas que, no caso do Carlos, volto a dizer, não tenho nada contra ele, já me retaliou algumas vezes, não respeitei porque o presidente me pediu, na transição, que não fizesse. Veja o tamanho do respeito. O presidente, a primeira vez que ele fez um ataque a mim, eu fui na sala da presidência e disse, Jair, olha isso aqui. Ele fez, Julian, não responda, eu não tenho controle. E eu vi o constrangimento dele. Eu, como amigo, me retirei, não respondi, dei uma resposta lá educada e não fiquei me trocando como menino, né? Eu respeito. Veja, eu sou um deputado federal. Eu posso estar me trocando com criança, por exemplo. Essa semana, o Eduardo Bolsonaro, o deputado, ele fez uma espécie de meme, eu no vaso sanitário. Isso é postura de um filho de um presidente, eu não digo nem deputado. Isso é postura de um parlamentar, isso é postura de alguém que se diz preparado para ser embaixador. Eu não sou um aliado não, meu irmão. Eu sou governo. Eu sou amigo do pai dele. Ele sabe do que eu sou capaz pelo Jair Bolsonaro. Então é um despreparo, é um descontrole emocional que faz com que isso gere rupturas dentro das relações políticas e afetivas que se tem com o pai dele. Eu notei que na experiência que eu tive com o presidente, se você gostar do presidente, não tem problema nenhum, Vera. Esqueça aí. Todo mundo aqui pode adorar Jair. Agora, se Jair colocar o olho em você e fazer de você alguém que possa influenciá-lo, ou ele esqueça, virou inimigo. Por quê? Porque começa a desestabilizar aquela falsa modéstia que alguns deles têm. Não é o Flávio, não. O Flávio é o mais político. Agora, no caso do Carlos e o Eduardo, eles têm uma falsa modéstia de ficar por trás, mas sempre querem estar na frente dos holofotes, sempre se mostrando como um gênio. Pronto. Não ataca, volta a dizer, não atacando, mas é um fato, né? O Carlos, ele tem em si a perspectiva de que é um filósofo. Ele faz lá aquelas tuitadas dele, né? Eu tive uma vez só, aliás, eu tive duas conversas com o Carlos. Uma vez foi no gabinete do Eduardo a respeito de um problema com outro rapaz que tinha no Rio. E eu pedi, calma, Carlos, tal, porque ele atacava muito o rapaz, colocava lá um desenhozinho de hipopótamo, diminuindo a pessoa. E outra foi dentro da Globo News, né? Onde eu cheguei para ele e perguntei, Carlos, você tem algum problema contra mim, cara? Não. E ele muito calmo disse, não tenho não. Nenhum. E eu desabafei, depois ele disse, Julian, se acalma mais, tu tá muito acelerado. Um cara de uma conversa normal. Mas depois atacava pelas costas. Sempre pelo Twitter. Deputado, eu conversei com o senhor pela primeira vez no hospital, né, Albert Einstein, sim, quando estava internado lá o presidente Bolsonaro. E eu me lembro que estava lá também o Carlos, né? Não na mesa, mas sim, no quarto e tal. E percebi que o tratamento dispensado ao senhor era especial ali, como uma figura importante. Né? Quando é que isso começou a mudar? Quando é que o senhor percebeu o primeiro sinal de hostilidade? Transição. Porque sempre eu estava próximo do presidente. E antes disso, a maior prova disso é assim, ó. A transição é porque o senhor se aproximou muito. Porque já era decisões, né? Só para você ter ideia, na presença do general Heleno, na presença do Bebiano, na presença do Paulo Marinho, na presença de Flávio Bolsonaro, na presença de Jair Bolsonaro, já eleito presidente, Paulo Guedes, eu fui escolhido líder do governo.
Quando essa história vazou, Eduardo não permitiu. Começou a alfinetar. Eu entrei na sala do presidente e disse: presidente, sabe aquilo ali? Falei sobre, esqueça aquilo. Eu sabia que já não ia dar para mim. E comecei a ser atacado, de uma forma ou de outra, de forma sorrateira. Eu também comecei a ver algumas coisas. Veja só, eu estou olhando aqui e falando de fatos. Quem presenciou isso não fui eu, foram várias pessoas. O tratamento, por exemplo. Eduardo, ele chegou a se referir várias vezes aos deputados do PSL como favelados. Favelados. Uma arrogância que na Câmara não aparece, mas nos bastidores existe. São os favelados, ganhavam 2, 3 mil, hoje são deputados federais. É um tratamento muito... Sabe, já chegou a me chamar de pau de arara. As pessoas não sabem disso. E hoje eu estou afirmando aqui, os deputados federais, esses agora que assinaram a lista do Eduardo, não recebiam nem um bom dia, a grande maioria. Tirando ali 2, 3, 4, 5 que estavam mais próximos, mas nem um bom dia recebia. Queriam tirar uma foto com o presidente, era raro. Essas pessoas... A lista para que o Eduardo Bolsonaro se tornasse líder do PSL na Câmara. Muitos desses deputados federais eram tratados como a terceira pessoa depois de ninguém. Deputado, a gente viu aí nas últimas semanas muitas denúncias a respeito da existência de uma milícia virtual criada para justamente fazer essa difamação de adversários e ex-aliados, quase ex-aliados. O senhor tem conhecimento do funcionamento desse esquema para dilapidar aí as reputações? Funcionando no Palácio ou funcionando em gabinetes de parlamentares próximos ao presidente e à família? Olha só, qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento sobre redes sociais percebe o que é fake, o que não é, quando você recebe ataques sincronizados de comentários, e hoje a tecnologia favorece você ter o chamado robô. E algumas pessoas desavisadas, ainda que bem intencionadas, tomam isso para si. E dizem: olha, eu não sou robô, eu sou o caixa 2, não sei o que mais, ela existe. Por exemplo, agora a minha rede social eu tive que eliminar a questão dos comentários. Existe um padrão, entram ali 300 comentários padronizados. Quando você vai no perfil, você vê que está sem foto, porque não dá tempo. Só para você ter ideia, eu fui procurado essa semana e vou atrás disso aí averiguar. Uma pessoa me procurou para fornecer um trabalho semelhante a esse que eu estou sendo atacado, onde pode se produzir 40 mil fakes em um mês. Agora, é tão bem feito que uma pessoa que não tem a leitura que nós temos não percebe, porque tem comentários diversos, mas existe ali 4, 5 pessoas trabalhando, destruindo sua reputação. Mas o senhor diz que fala de fatos que o senhor presenciou. O senhor presenciou essa milícia atuando em algum lugar? Pessoas próximas ao Carlos Bolsonaro? O que é que não existe? Por exemplo, eu tenho um áudio no meu celular aqui de uma cooptação, por exemplo, de algumas... Porque existe centenas e centenas de páginas de Facebook. Isso é o início da ponta, não é da milícia, mas de pessoas que, alguns deles bem intencionados e ainda apaixonados pela renovação política, passam a atacar aqueles que são vistos como adversários ou inimigos ou traidores, que é o meu caso hoje, sou visto como traidor, eu sou eu traidor. Então, o que é que acontece? Isso é uma ala. Que essas páginas que já existem são reais, tem monitoramento, tem pessoas atrás, um posta, outros postam. E eu recebi um áudio de um rapaz que foi cooptado pelo Técio, que é um assessor do presidente, por exemplo. É assessor do presidente, conheço, era meu amigo, porque não é mais, porque depois que está lá perto, secou, é da minha cidade, foi um dos primeiros a trabalhar ajudando, foi quem bolou aquela história opressor, lembra aquele opressor para opressor? Foi ele que criou, ele é muito criativo, né? E ele cooptando essas páginas para fazer um ataque simultâneo a qualquer um que por acaso faça uma crítica ao governo. Isso é muito ruim, está pior do que o PT, que tanto a gente recriminava, né? Só que o PT não atacava os dele, atacava só os inimigos. Esses atacam todo mundo, principalmente os amigos. E eles começam a se juntar. Só que agora existe outra ferramenta, que é o do Facebook, do Instagram e também do Twitter, que você produz centenas de comentários, tipo, vamos discutir a página. É um padrão aquilo ali. E ali ataca a sua reputação. Isso existe de fato, eu estou sendo vítima disso. E no momento oportuno eu irei mostrar. Esse que o senhor citou é um dos 3 citados pelo Estadão e pela Folha de São Paulo como membros assessores que ficam no terceiro andar do Palácio do Planalto, no gabinete do ódio ou da raiva, dependendo da denominação dada por cada jornal. José Maria Trindade, sua colaboração. Eu queria que o deputado explicasse como é a tomada de decisão do governo. Eu não consigo enxergar a posição dos filhos, além de fazer intriga, influenciando na decisão do dia a dia do governo. Sei que existe um grupo de ministros ali muito forte, que são amigos antigos e militares, alguns colegas de academia do presidente e tal,
como é que é a tomada de decisão, quem é que manda no Palácio do Planalto, de que forma os filhos interferem nestas decisões de governo, deputado? Um dos que o senhor mencionou agora é assessor do Palácio do Planalto. Esse aí não influencia em decisão do governo, não. Esse aí trabalha mais na questão das mídias digitais, sendo digamos assim, o farejador. Exemplo, se quiser produzir conteúdos negativos no meu estado e mostrar ao presidente que eu estou ruim, ele sai sugando isso, e lá dentro do meu estado tem pessoas que são insatisfeitas porque eu fui eleito ou porque queria estar na posição que eu estou. Existe, política tem adversários, só que é muito potencializado na direita. Então eles fazem aqueles dossiês e arrebenta você, aí manda para lá e eles na central, em Brasília ali, lhe mói. Em relação, qual foi a pergunta que ele me fez? De que quem... Tomar decisão de poder, a decisão de governo, quem que manda no Palácio, quem que interfere ali, os filhos decidem pelo governo? Não, eu não vou dizer que decido, jamais eu faria uma coisa desse tipo, isso aí seria leviandade de minha parte. Agora, desde quem tira uma foto com o presidente, eles podem influenciar isso aí. Eu não estou falando nada demais aqui. Eu sou traidor também por causa disso. Alguns deputados que até tiram foto com o presidente, e o presidente gosta dessas pessoas. O presidente gosta dessas pessoas. Você vê, às vezes, o constrangimento numa foto, porque sabe que vai chegar na mão de alguém. Eu vou te contar aqui uma coisa absurda. Absurda. Por exemplo, eu estava na Paraíba quando chegou um ministro do Turismo, né? E ele chegou para fazer o lançamento de um programa do governo federal. É bom que vocês que estejam me olhando aí agora e me assistindo, vocês não têm conhecimento desse tipo de informação. Grave. E eu estava com o ministro sentado e ele chegou, fui receber como deputado federal, chegou outros deputados. E na hora que ele chegou lá, tirou uma foto. E eu postei, mas na hora que eu postei a foto com o ministro Marcelo, em menos de 30 segundos, um cidadão chamado Léo Índio, que é primo dos meninos, que se intitula sobrinho do presidente, que não é porque é sobrinho da ex-mulher do presidente, passou um recado na mesma hora para o ministro. Veja se tem noção uma coisa dessa. O ministro de Estado, com deputados federais e estaduais, sendo chamado a atenção por um conscrito familiar, né, porque é a terceira pessoa depois de ninguém, o Léo Índio, que até então não se tem registro do que fazia na vida, afrontando um deputado federal. Eu não joguei isso, né? Tentei falar com o presidente, não consegui. Mas esse é o nível. E o ministro ficou se tremendo na hora, achando que aquilo ali poderia gerar um problema, porque é fato. Não todos os ministros. Existem ministros que é uma pedra forte, não tem como se afetar. Mas alguns ministros, se um dos meninos botar a mão, pode esquecer que vai rodar. Não tem pra onde correr. Mas roda bonito, por quê? Porque... Mas é a decisão de governo. Não, decisão de governo não. Não, quem é que toma? Quem ele ouve para tomar decisões importantes de governo? Não, olha, veja só, o presidente da República, na minha maneira de ver, ele escuta os ministros e toma a decisão mais acertada que ele tiver. Porém, os meninos, ele consulta, ele escuta. Eu sei, não preciso estar lá para saber, não, eu sei que é dessa forma, né? Só que o presidente, na minha ótica, que não é uma crítica ao presidente, talvez seja, não sei, ele fez um pacto com o Brasil. Governar, veja, quem é que pode governar com o presidente? É o Congresso. E os ministros é quem pode governar. A sua base, né? Alguns são mais do que base, são governo, podem fazer. Porém, sofrem influências. Hoje eu vejo muitas das coisas, o presidente... eu até usei um exemplo aqui fora dos bastidores. Você vai para casa de um amigo. Você chega lá, você adora seu amigo, que é o meu caso, o presidente. Você adora seu amigo, gosta de estar em companhia dele, se diverte até altas horas da madrugada, se divertindo. De repente tem aquele menino chato que chega e brinca, pula em cima de você, derruba o refrigerante, não deixa mais a conversa fluir. É mais ou menos isso. Você gosta do pai, gosta de estar na casa, que é o governo, mas de repente chega lá e bota terra. Por exemplo, eu sei que não tem possibilidade de eu andar no avião do presidente. Porque se eu andar, um deles não vai gostar. Deputado, para o ouvinte e o internauta entenderem, o jeito que o senhor fala, parece que o senhor está magoado por ter perdido uma certa ascendência em relação ao presidente, essa amizade, essa proximidade. Para que não fique tudo nesse plano do afeto, no que o senhor acha que essa crise com a bancada afeta os projetos e afeta a governabilidade? Só estabelecendo aqui uma questão, eu não estou preocupado em perder o acesso a... Eu fico mais chateado pela amizade. Porque a amizade é algo que realmente tem valor, tá certo? Agora, logicamente, quando você trabalha por algo, você entende que você vai ajudá-la a governar, isso é um ponto. A amizade está afetada. Está limitada porque o presidente não vai deixar de ficar bem com os filhos para ficar bem comigo, isso é uma coisa ilógica, né? Mas eu também não condeno não, cada um é cada um. O problema da família dele é dele, o meu é meu. Mas em relação a essa parte até onde afeta, eu não sei te dizer pontualmente onde, né? Mas no momento que você tira, às vezes, a estabilidade emocional de alguém por causa de problemas, por exemplo, esse problema do partido mesmo.
Isso é um inferno astral hoje. É um inferno astral isso aí. Imagine uma casa, uma potência, e eu até falei isso no áudio, que eles pegam um áudio de 20 minutos e pegam 15 segundos e criam uma narrativa. Olha, Juliense faz desdém disso, faz desdém daquilo. Tudo para macular nossa imagem. Imagine um partido com 53 deputados federais, digo nem os senadores e os governadores, 53 deputados federais. Um fundo partidário, isso é uma máquina, né? Uma ferramenta que o presidente não tinha, hoje ele tem. Isso ser arrebentado pelo meio. Onde é que o presidente vai achar outra casa que ele tenha tamanha influência? Não existe isso. Eu tenho certeza que isso incomoda o presidente. Outra coisa, eu afirmo aqui, isso aqui eu conheço o meu presidente e meu amigo. Eu afirmo aqui, ele muitas vezes é conduzido ao erro por causa desse tipo de pressão. Agora mesmo, ele tem 2 advogados, né? Uma irresponsável chamada Karina, que pegou, por exemplo, inclusive o partido acionou lá na justiça para pegar 300 mil reais que ela levou de um contrato que ela pegou, rescindiu e já tinha colocado no bolso, e 100 mil que cobrou para ir para uma audiência e não foi à audiência para defender a senadora Selma. E o maior irresponsável arrogante, que é o advogado do presidente, que afirmou que tinha provas. É o Edmar Gonzaga? Esse aí. Irresponsável, porque ser advogado de um presidente, você tem que ter responsabilidade e não pode praticar política. Disse que tinha provas, que o PSL vendia legendas para o Estado, inclusive citou meu Estado. Eu o desafiei a provar isso em 24 horas, ou ele seria, para mim, um advogado desmoralizado, irresponsável e vendilhão. Já passou quase 5 dias e não apareceu prova nenhuma. Essas pessoas têm que ter responsabilidade, Felipe, com o que falam. Não podem afetar a honra da pessoa dessa forma.